O sangue no mármore italiano não mancha se você limpar com água com gás antes que seque. A Nora sabia disso porque era o seu trabalho. Ela não era uma assassina de cartel nem uma executora da máfia. Era uma arrumadeira, mantendo a cabeça baixa e a boca fechada, paga 40 euros por hora em dinheiro. Mas naquela noite o patrão dela não precisava que ela limpasse os pecados do seu sindicato. Ele precisava de algo muito mais perigoso. Ele precisava de uma... O pó dançava nos raios do sol do fim da tarde, entrando pelas janelas do chão ao teto da penthouse. A Nora passava o pano de microfibra pela cômoda de mogno. Ela não olhava para o horizonte. O horizonte pertencia a quem possuía coisas. A Nora apenas as limpava. Passos ecoaram no hall de entrada, pesados, irregulares. O Gabriel Falco largou o casaco de fato numa cadeira moderna de meados do século que a Nora tinha acabado de polir. Ele não notou. Homens como Gabriel raramente notavam os mecanismos do seu próprio conforto. Ele desapertou a gravata de seda, puxando-a até o nó ceder, e serviu 2 dedos de uísque do decantador de cristal na barra de bebidas. A Nora continuou a limpar. Regra número 1 ao trabalhar para um homem que importava contentores não regulamentados através dos portos. Seja mobília, seja invisível. O Gabriel bebeu o uísque, esfregou a ponte do nariz. Onde é que o alfaiate deixou o fato de veludo? No seu armário, Sr. Falco. A voz da Nora era plana, ensaiada. Do lado esquerdo, embrulhado. Ele resmungou. Serviu outra bebida, mais devagar desta vez. O gelo tilintou contra o copo. O som era alto na sala cavernosa. A Nora mudou-se para a mesa de centro, recolhendo as chávenas de café expresso vazias das reuniões da manhã dele. Reuniões que envolviam homens com narizes partidos e fatos feitos à medida. Cancele a reserva do jantar para amanhã, disse o Gabriel de repente. Feito. Ele virou-se para encará-la. Parecia péssimo. Os ângulos aristocráticos agudos do seu rosto estavam desfocados pela exaustão. Uma ligeira nódoa roxa desabrochava ao longo da linha do maxilar, amarelada nas bordas. Para de te mexer por um segundo, Nora. Ela congelou. As chávenas de café expresso tilintaram suavemente contra o pires nas suas mãos. Ela pousou-as. Ela não olhou para os olhos dele. Olhou para a clavícula. Contato visual era um convite. Ela não queria convites. Tem uma reunião hoje à noite, disse o Gabriel. Recostou-se na barra de bebidas, com os Castellanos. A Nora acenou com a cabeça uma vez. Ela sabia o nome. Toda a gente na cidade conhecia o nome, embora fingissem que não. Os Castellanos mandavam no lado norte. O Gabriel mandava no lado sul. Eles não tinham jantares. Tinham negociações disfarçadas de jantares. O velho Castellano vai trazer a família dele, a mulher, as filhas. Ele está a promover essa narrativa de valores familiares para a comissão. O Gabriel soltou uma gargalhada amarga e sem humor. Ele quer ver a minha estabilidade. Acha que, por eu ter 35 anos e ser solteiro, sou irresponsável. Acha que sou um risco. A Nora permaneceu em silêncio. Não era uma pergunta. Eu disse-lhe no mês passado que estava noivo. A Nora pestanejou. Aquilo era uma mentira. Ela gerenciava a agenda dele, a lavandaria dele, a vida dele. Não havia noivo, apenas uma porta giratória de acompanhantes de luxo que saíam antes do pequeno almoço, deixando para trás nada mais do que o cheiro de perfume caro nos lençóis. Preciso de um noivo às 20? 0, disse o Gabriel. A sua voz baixou, perdeu a fadiga e ganhou aquele duro toque metálico que fazia homens crescidos suar. A Nora pegou no pano novamente. Devo ligar para a agência, Sr. Falco? O serviço habitual? Não. Ele abanou a cabeça. O pessoal do Castellano tem olhos em todo lado. Se eles virem uma acompanhante a entrar num jantar de família, o negócio está morto. Eles vão interpretar isso como um insulto. Tem de ser alguém real, alguém que não pareça que está a ser paga a hora. Ele estava a olhá-la atentamente agora. A Nora sentiu os pelos dos braços a arrepiarem-se. Ela usava um vestido preto simples, um avental branco, o cabelo castanho preso num coque severo na nuca. Ela era invisível por design. O Gabriel pousou o copo. Deu um passo na direção dela e depois outro. Ele não era um homem alto, mas enchia o espaço. Posso pedir-te emprestada esta noite como minha esposa? A pergunta caiu na sala silenciosa como um peso de chumbo. A Nora encontrou o olhar dele.
Os seus olhos estavam escuros, cansados e desesperados, mas era um desespero calculado. Eu sou a sua arrumadeira, disse a nora calmamente. Você é uma mulher que sabe guardar segredo, contrapôs o Gabriel. Você sabe os meus hábitos. Você sabe a minha agenda. Se eles fizerem perguntas, você não vai congelar. Você sabe mais sobre mim do que qualquer mulher com quem eu já dormi. Eu sei que prefere as suas camisas engomadas e que bebe café preto. Isso não me faz uma esposa convincente. Faz de você uma parceira convincente. O Gabriel tirou um maço de notas do bolso, lançou-o sobre a mesa de centro. Uma pilha grossa de notas de 100 euros bateu no vidro com um baque pesado. 6.000 euros por 3 horas do seu tempo. Você janta, você sorri, você finge que me tolera. A nora olhou para o dinheiro, 10.000 euros. Era exatamente o que ela precisava para as custas legais do irmão. Não que o Gabriel soubesse do advogado. Não que o Gabriel soubesse de alguma coisa da vida dela fora destas paredes. Para ele, ela aparecia no hall de entrada às 8 da manhã e desaparecia às 5. Ela olhou para ele novamente. Ela não sorriu. Vou precisar de um vestido, disse ela. O Gabriel suspirou, a tensão a sair dos seus ombros. A minha assistente trouxe um. Está no quarto de hóspedes. Esteja pronta em 1 hora. Ele virou-se para a barra, claramente dispensando-a, assumindo que a transação estava concluída. A nora pegou no pano de limpeza. Ela não correu para o quarto de hóspedes. Terminou de limpar a cômoda. Uma regra, senhor Falco. A nora disse de costas para ele. O Gabriel parou, a garrafa de uísque pairando sobre o seu copo. Desculpe. Se eu fizer isto, não sou um adereço submisso. Ela virou-se para encará-lo, lançando o pano para a barra. Se o castelano me fizer uma pergunta, eu respondo como achar melhor. Você não me interrompe e não me corrige na frente deles. Se somos uma equipa, agimos como uma. Caso contrário, fique com o seu dinheiro. O Gabriel ficou a encará-la. Por um longo momento, o ar na penthouse pareceu perigosamente fino. Então, o canto da sua boca contraiu-se para cima. Não era bem um sorriso, mas um reconhecimento. Veste-te, Nora. O vestido era uma arma. A Nora parou em frente ao espelho de corpo inteiro na suíte de hóspedes. A peça era de seda azul noite, cortada com uma compreensão perigosa da anatomia feminina. Caía em vez de se colar, sugerindo curvas sem gritar com elas. Era modesto o suficiente para um mafioso da velha guarda, mas caro o suficiente para impor respeito. Ela tirou o cabelo do coque severo, deixando-o cair em ondas grossas e soltas sobre os ombros. Aplicou maquilhagem do conjunto de toucador, o suficiente para realçar as maçãs do rosto e escurecer os cílios. Ela já não parecia a nora, a arrumadeira. Parecia uma mulher que se podia defender numa sala cheia de lobos, que era precisamente o que ela se lembrou que estava prestes a fazer. Ela calçou os saltos agulha pretos. Apertaram imediatamente. A riqueza parecia sempre vir com um leve desconforto subjacente. Quando voltou para a sala, o Gabriel estava à espera. Ele usava um fato cinza escuro, feito à medida até ao último centímetro. Ele levantou os olhos do telemóvel quando ela entrou. Ele não arquejou. Ele não ofereceu um elogio barato. Os seus olhos simplesmente a varreram, catalogando a mudança, avaliando a sua viabilidade para a tarefa à frente. Um breve aceno de cabeça foi a sua única concessão. O casaco está à porta, disse ele. Embaixo, um Maybach preto estava parado no lancio. O motorista, um homem corpulento chamado Polly, abriu a porta. O Polly olhou para a Nora, piscou 2 vezes em rápida sucessão, mas não disse nada quando ela deslizou para os assentos de couro. O Gabriel entrou ao lado dela. A cabine cheirava a dinheiro antigo e polidor de couro. A divisória de privacidade subiu com um zumbido suave. A narrativa começou o Gabriel, a voz baixa. Todo o negócio é que nos conhecemos há 6 meses numa gala de caridade. Eu estava aborrecido. Você derramou champanhe nos meus sapatos. Eu exigi que você os pagasse. Você disse-me para lhe enviar a conta. Eu gostei da sua audácia. A Nora olhou pela janela escurecida para as luzes da cidade que passavam. Um pouco clichê, não é? Clichê funciona. As pessoas não questionam o clichê porque é familiar. O Gabriel ajustou os punhos. Você é do norte. Seus pais são reformados. Você dirige uma empresa de consultoria boutique. Que tipo de consultoria? Financeira.
Isso explica por que você não se intimida com dinheiro. E se eles pedirem detalhes, você diz-lhes que assinou NDAs e não pode discutir os seus clientes. A Nora virou a cabeça para olhá-lo. Você pensou nisto. Eu pago a pessoas para pensarem nisto, corrigiu ele. O seu nome ainda é Nora. É mais fácil de lembrar. Ele estendeu a mão para o bolso e tirou uma caixa de veludo. Ele abriu-a. Nascido em seda preta estava um diamante. Não era uma pedra enorme e obnóxia. Era uma pedra com corte esmeralda, impecável e cegamente clara, montada em platina simples. Era o tipo de anel que sussurrava riqueza em vez de gritar. Ele estendeu a mão esquerda dela. A Nora não se afastou, mas os seus dedos estavam rígidos. As mãos do Gabriel estavam quentes, calejadas ao longo das cristas das palmas. Ele deslizou o anel no seu dedo. Serviu perfeitamente. Ela perguntou, olhando para a pedra que apanhava as luzes da rua. Eu noto coisas, Nora, disse ele baixinho. Você usa uma banda de prata no polegar direito. Eu sei o diâmetro. Não foi difícil calcular. Não foi difícil calcular. Ela olhou para ele, surpreendida. A arrumadeira, que deveria ser invisível, não tinha sido totalmente não vista, afinal. O carro abrandou, virando para uma entrada privada, ladeada por portões de ferro forjado. Estavam a chegar a uma propriedade nas colinas. Ouve-me, disse o Gabriel, o tom a mudar. O distanciamento corporativo desvaneceu-se, substituído pela garra da rua que o mantinha vivo. Estas pessoas são educadas, mas são víboras. O Salvatore Castellano é o chefe. Ele vai testar você. Ele vai dizer coisas destinadas a provocar uma reação. Você não mostra medo. Você não compensa agindo de forma durona. Você age como se pertencesse ali, como se fosse dona de metade do ar na sala. E a família dele, a esposa Rosa, vai julgar os seus modos. Os filhos dele, Dom e Frank, vão tentar intimidá-la. Ignore-os. São instrumentos contundentes. Aquele que você tem de observar é a filha dele, Isabela. Ela gere os negócios legítimos deles. Ela é mais inteligente do que os irmãos e 2 vezes mais má. O Maybach parou suavemente sob um alpendre de pedra imponente. Valetes em uniformes impecáveis estavam prontos. Estamos claros? Perguntou Gabriel. Perfeitamente, disse a Nora. Ele olhou para ela por um longo segundo. Você está a tremer. É o frio. Ela mentiu. A sua voz não vacilou. Certo. O Gabriel abriu a porta. Showtime. A Nora saiu do carro. O ar da noite estava fresco, carregando cheiro a pinho e a fumo de charuto caro. O Gabriel deu a volta ao carro e ofereceu o braço. A Nora enlaçou o braço dele. O tecido do fato dele era áspero, mas o braço por baixo era ferro sólido. Ela respirou fundo, trancando a arrumadeira, trancando as dívidas e a dura realidade da sua vida real. Subiram os degraus largos de pedra até as pesadas portas duplas de carvalho. Antes mesmo que o Gabriel pudesse bater, as portas abriram-se, revelando um hall de entrada cavernoso iluminado por um lustre. Um homem estava no centro. Era mais velho, roliço, com um rosto esculpido em pedra envelhecida e olhos como lascas de sílex. Salvatore Castellano. Gabriele, seu velho barulhento. A voz dele ecoou no mármore. Ele abriu os braços num gesto de falsa cordialidade. E esta deve ser a rapariga que finalmente colocou uma coleira no lobo. O Gabriel sorriu, um sorriso tenso e predador. Salvatore, apresento a minha noiva, Nora. Os olhos de sílex do Castellano deslocaram-se para a Nora. Subiram e desceram, uma avaliação descarada e invasiva. A Nora não encolheu. Ela encontrou o olhar dele, o queixo ligeiramente erguido, e sustentou-o até o velho ser o primeiro a piscar. Um prazer, Sr. Castellano, disse a Nora, a voz lisa como vidro. Embora eu não lhe chamasse coleira, mais um entendimento. O braço do Gabriel enrijeceu sob a sua mão. O Castellano ergueu as sobrancelhas. Um silêncio pesado caiu sobre o hall de entrada. A Nora tinha acabado de deitar fora o guião. O Salvatore jogou a cabeça para trás e riu-se. Era um som alto e áspero que ressoava nas colunas de mármore, totalmente desprovido de diversão genuína. Ele bateu com uma mão pesada no ombro do Gabriel, os seus anéis mordendo a lã fina do fato. Um entendimento, repetiu o Salvatore, o olhar demorando-se na Nora um pouco demais. Gosto disso. Ela tem espinha, Falco. Você precisa disso. Um homem na sua posição precisa de alguém que não quebre com o vento. O sorriso do Gabriel não vacilou, embora os músculos da sua mandíbula se travassem.
Ela defende-se, Salvatore. Sempre defendeu. Eles moveram-se do hall de entrada para uma sala de jantar que parecia menos um lugar medieval e mais um salão de banquetes medieval. Tapeçarias pesadas de carmesim e um lustre que parecia pesar mais do que o Maybach estacionado lá fora. A nora sentou-se. O Gabriel sentou-se à sua direita. O calor que irradiava dele era palpável. Ele estava furioso. Ela tinha quebrado a sua regra cardinal antes mesmo de passarem pelo tapete de boas-vindas. O resto da família Castellano entrou. A Rosa, a esposa do Salvatore, era uma mulher inteiramente construída de ângulos agudos e expressões azedas. Usava diamantes que pareciam pesados o suficiente para lhe magoar as clavículas. Os dois filhos, Don e Frank, eram essencialmente conjuntos idênticos de músculo e arrogância. Usavam fatos feitos à medida que não conseguiam esconder os ombros grossos e bovinos. Olhavam para o Gabriel com hostilidade nua e olhavam para Nora como se ela fosse uma aposta atirada para a mesa. Depois veio Isabela. O aviso do Gabriel ecoou na cabeça da Nora. Isabela não parecia a filha de um mafioso. Parecia uma executiva predatória. O cabelo dela era um bob escuro e elegante. O fato dela era de um branco impecável e os olhos dela não perdiam nada. Ela sentou-se diretamente em frente a Nora. Servos apareceram como aparições, servindo um vinho escuro e pesado e pratos de carpácio. A Nora ignorou a carne crua. Ela tomou um gole do vinho. Tinha gosto de cinzas e frutos escuros. Então, Nora, disse Rosa, cortando a carne com precisão cirúrgica. O Gabriel diz-nos que você faz consultoria no norte. É verdade, senhora Castellano? Sim, disse a Nora. Ela manteve as mãos dobradas frouxamente no colo. Que tipo de consultoria? Perguntou Isabela. Ela não levantou os olhos do prato, mas a pergunta cortou limpidamente o tilintar da talheres. A Nora sentiu o Gabriel mover-se ao seu lado. O joelho dele roçou o dela debaixo da mesa. Um aviso. Gestão de ativos, respondeu a Nora suavemente. Ela gerenciava os ativos do Gabriel todos os dias. Ela sabia exatamente quanto dinheiro ele guardava no cofre no chão, quais os fatos que custavam 5.000 euros e quais as contas offshore que pagavam os impostos sobre a propriedade. Reestruturação de ineficiências para indivíduos de alto patrimônio líquido. Isabela finalmente levantou os olhos. Os seus olhos eram escuros e planos. Vagos. Mas suponho que a sua indústria prospera com discrição. Diga-me, qual é a sua filosofia sobre portfólios de alto risco, especificamente em mercados voláteis? Vemos muita volatilidade no nosso ramo de trabalho. Era uma armadilha. Isabela estava a testar a sua fluência. Se fosse uma acompanhante, ela tropeçaria, ofereceria uma platitude genérica, ou olharia para o Gabriel em busca de resgate. A Nora não olhou para o Gabriel. Pegou no seu garfo. Eu acho que a volatilidade é geralmente um sintoma de má gestão doméstica. As pessoas focam-se em ameaças externas, mudanças de mercado, concorrentes agressivos. Mas a verdadeira hemorragia de capital geralmente acontece internamente. Pessoal indisciplinado, gastos descuidados, uma falha em limpar a podridão antes que ela se espalhe para a fundação. Você primeiro garante a casa. Uma casa forte sobrevive ao tempo. O silêncio caiu sobre a mesa. Dom parou de mastigar. Frank parecia confuso. Salvatore inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços pesados na mesa. O Gabriel pegou no copo de vinho, deu um gole lento, disfarçando um choque muito real e muito profundo. Ela estava a descrever o seu trabalho como a arrumadeira dele, envolto na linguagem estéril de Wall Street. E foi impecável. Isabela ficou a olhar para Nora. A máscara corporativa escorregou por uma fração de segundo, revelando um lampejo de respeito genuíno. Primeiro garante a casa. Gosto disso. Gabriel sempre geriu uma casa um tanto desarrumada. Não mais, disse a Nora. Ela encontrou o olhar de Isabela e sustentou-o. Eu não tolero desordem. Salvatore soltou uma gargalhada baixa. Ela é uma loba, Falco. Onde você a encontrou? Numa gala de caridade, mentiu Gabriel suavemente, finalmente entrando. Ele colocou uma mão sobre a da Nora sobre a mesa. A palma dele estava quente. O polegar dele acariciou os seus nós dos dedos. Um mimo em pantomima que parecia perigosamente íntimo. Ela derramou champanhe nos meus sapatos.
Recusou-se a pedir desculpa. Eu fiquei cativado. Rosa fungou com desdém. Que romântico. Diga-me, Nora. Seus pais vêm do norte para o casamento? Meus pais faleceram, disse a Nora. Era a única coisa completamente verdadeira que ela tinha dito naquela noite. A franqueza súbita apanhou Rosa desprevenida. Oh, lamento ouvir isso. Você não tem família, então? Eu tenho um irmão mais novo, disse a Nora. O pensamento de Leo sentado numa cela de condado à espera de um advogado que eles não podiam pagar enviou uma pontada afiada de adrenalina pelo seu peito. Ela controlou-a. Ele está atualmente fora do país. Bem, Salvatore ergueu o copo. Quando você casa com um falco, você casa com o mundo dele. Você herda os inimigos dele, as dívidas dele e os riscos dele. Você entende isso, menina? Eu entendo, Sr. Castellano. A Nora pegou no seu copo para encontrar o brinde dele. Eu não estaria sentada aqui se não entendesse. O cristal tilintou. O jantar prosseguiu para o segundo prato. A Nora comeu mecanicamente, não provando nada, intensamente ciente do anel pesado de platina no seu dedo e da arma carregada que ele usava num coldre de ombro por baixo do casaco. Ela estava na toca. Ela tinha sobrevivido à primeira mordida, mas a noite estava longe de terminar. Os pratos foram retirados por servos silenciosos que se moviam como fantasmas ao longo do perímetro da sala de jantar. A sobremesa foi um café expresso pesado e tiramisu que ninguém tocou. As gentilezas tinham acabado. O ar na sala tinha mudado, tornando-se espesso e sufocante. Salvatore recostou-se na sua cadeira, acendendo um charuto grosso. Ele não ofereceu um ao Gabriel. Foi um ligeiro calculado. Os portos do sul, disse Salvatore, soprando uma nuvem de fumo azul espesso para o teto. Ouvi dizer que você está com problemas sindicais, Gabriel. Contentores parados, remessas atrasadas, mal para os negócios, mal para a cidade. A expressão do Gabriel permaneceu perfeitamente neutra. Um pequeno atraso administrativo está a ser resolvido. Tem certeza? Dom zombou da mesa. Foi a primeira vez que ele falou. A sua voz era grossa e áspera. Porque ouvimos dizer que o seu capataz tirou umas férias permanentes súbitas. O novo sujeito não parece saber como carimbar a papelada rápido o suficiente. O Gabriel não olhou para Dom. Manteve os olhos em Salvatore. Você não discute com o cão quando o mestre segura a coleira. A papelada será carimbada até terça-feira. As minhas linhas de abastecimento estão seguras. Salvatore bateu com o charuto num cinzeiro. Estabilidade, Gabriel. É isso que mantém os federais longe das nossas costas. É o que mantém o dinheiro a circular. Quando um homem está desancorado, os seus negócios ficam desleixados. Durante muito tempo, você tem sido um operador solitário. Isso deixa a comissão nervosa. Isso deixa-me nervoso. O olhar do velho deslocou-se para Nora. O olhar de Sílex tornou-se pesado, sondador. Uma esposa muda as coisas, continuou Salvatore suavemente. Dá a um homem algo a perder. Faz com que ele pense duas vezes antes de iniciar uma guerra por um contentor de transporte atrasado. Um homem com família negocia. Um homem sem nada queima a casa. Ele inclinou-se para a frente. Você vai impedi-lo de queimar a casa? Nora não era uma pergunta sobre a sua influência. Era uma ameaça. Salvatore estava a dizer ao Gabriel que Nora era agora um alvo no tabuleiro. A postura do Gabriel mudou. Foi uma mudança microscópica, um aperto dos ombros, uma ligeira inclinação para a frente, mas a Nora sentiu-a. O verniz corporativo rachou e o chefe da rua sangrou. A Nora não gere os meus negócios, Salvatore, disse o Gabriel. A sua voz era calma, mas comandava a sala. Ela gere-me. Os meus negócios são meus e os portos do sul permanecem meus. Se a comissão está nervosa, eles podem auditar os livros. Eles encontrarão lucros em alta de 12% neste trimestre. Isabela deu um sorriso para a sua chávena de café expresso. Dom parecia que queria atravessar a mesa. 12%, disse Salvatore, divertido. Ele estudou Gabriel. Depois olhou de volta para Nora. Parecia ter chegado a uma conclusão. A tensão pesada e opressiva na sala dissipou-se de repente, evaporando-se como fumo por uma janela aberta. Salvatore sorriu. Bem, parece que você encontrou uma fiada, Falco. Traga-a para o batizado no próximo mês. Rosa enviará o convite.
Foi uma aprovação. O acordo estava seguro. Gabriel tinha passado no teste. 10 minutos depois, eles estavam a descer os degraus de pedra de volta para o Maybach ao relantim. O ar fresco da noite atingiu o rosto da nora, e ela de repente percebeu que estava coberta de um suor frio. Os seus joelhos sentiam-se fracos, a adrenalina a deixar o seu sistema rapidamente e a deixar exaustão em seu lugar. Polly abriu a porta. Eles entraram. As portas pesadas fecharam-se, selando-os no casulo silencioso com cheiro a couro. A divisória subiu imediatamente. O carro começou a descer a estrada sinuosa. Durante 3 longos minutos, nenhum deles falou. O silêncio era ensurdecedor. O Gabriel desabotoou o casaco. Ele desapertou a gravata, espelhando o exato movimento que fizera horas antes na penthouse, mas a energia era totalmente diferente. Ele virou a cabeça para olhá-la. As luzes da rua piscavam através das janelas escurecidas, iluminando os planos agudos do seu rosto em rajadas staccato. "Você não seguiu o guião", disse ele. A sua voz estava baixa, áspera nas bordas. A nora manteve os olhos na divisória à frente deles. O seu guião estava falho. Se eu agisse como um adereço submisso, a Isabela teria devorado-me viva. E o Salvatore não o respeitaria por casar com uma mulher fraca. Ele respeita o poder. Eu disse-lhe para não os envolver. Você pagou-me 10.000 euros para parecer estável. Eu entreguei. Ela finalmente virou-se para olhá-lo. Você mentiu para Isabela sobre a gestão de ativos. Mas não soou como uma mentira. Não foi, disse a nora, cansada. Ela encostou a cabeça no assento de couro, demasiado exausta para manter a guarda erguida. Eu apenas descrevi a limpeza do seu apartamento. Você deixa dinheiro nos caixilhos do chão. Você deita fora fatos de 3.000 euros porque tem uma mancha de café. E o seu pessoal rouba o seu kiki. Você sangra capital internamente. Eu garanto a casa. É o mesmo princípio, apenas diferentes escalões fiscais. O Gabriel ficou a olhá-la. Um silêncio pesado e prenhe encheu a cabine. Ele olhou para a mulher sentada ao lado dele como se a estivesse a ver pela primeira vez. Não a arrumadeira no avental branco, não a noiva falsa no seda azul, mas a mulher real por baixo de tudo. Afiada, inabalável, desesperada o suficiente para aceitar o seu dinheiro, mas orgulhosa o suficiente para jogar o jogo à sua maneira. Seu irmão, disse o Gabriel baixinho. A nora enrijeceu. O seu coração deu uma pancada forte e dolorosa contra as costelas. O quê? Na mesa? Você disse que ele estava fora do país. O seu pulso aumentou. Eu vi-o no seu pescoço. O Gabriel aproximou-se no assento. Onde é que ele está, nora? Ela engoliu em seco. O acordo tinha acabado. Ela tinha sobrevivido aos castelhanos. Ela não precisava de sobreviver aos interrogatórios do Gabriel Falco. Isso não é da sua conta, Sr. Falco. O trabalho está feito. Onde é que ele está? Repetiu o Gabriel, a voz a baixar um registro, perdendo o tom de chefe e encontrando algo perigosamente perto de preocupação humana. A nora fechou os olhos. A exaustão finalmente venceu. Prisão do condado, sussurrou ela para o interior escuro do carro. Agressão agravada. Ele envolveu-se numa luta com um agiota. Eu precisava dos 10.000 para a fiança dele. O Gabriel não disse nada. Ele não ofereceu piedade. Homens como ele não lidavam com piedade. Eles lidavam com alavancagem. Mas quando ele finalmente falou, as suas palavras enviaram um arrepio de frio pela sua espinha. Mantenha o anel, nora. O trabalho não acabou. O que quer dizer que o trabalho não acabou? A voz da nora era aguda, cortando o pesado silêncio do Maybach. Ela tentou afastar a mão, mas o anel de platina pareceu de repente uma algema. Salvatore convidou-nos para o batizado, disse o Gabriel, sem se mover. Isso não foi uma cortesia social educada, nora. Foi uma intimação. Se eu aparecer no próximo mês sem você, ele sabe que isto foi um estratagema. Ele sabe que eu menti para ele na cara dele à mesa do jantar dele. Então diga-lhe que terminamos. Diga-lhe que tivemos uma discussão. As pessoas terminam não quando acabaram de fechar uma negociação de transporte multimilionária baseada na sua recém-descoberta estabilidade, contrapôs o Gabriel. O seu tom era irritantemente calmo, despojado da tensão da rua que ele mostrara na propriedade. Ele estava de volta à sala de reuniões. Castelhano é paranoico. Se você desaparecer amanhã, ele não vai assumir um mau término.
Ele vai assumir uma armadilha. Ele vai colocar os homens dele em você. Eles vão descobrir que você é minha arrumadeira e eles vão descobrir sobre o seu irmão. O estômago da Nora afundou-se. O leve rastro do vinho caro que ela tinha bebido transformou-se em ácido de bateria na sua garganta. Deixe o Léo fora disto. Estou a tentar, disse o Gabriel, virando-se para finalmente olhá-la. Mas você acabou de me dizer que ele agrediu um agiota. Agiotas nesta cidade não operam no vácuo. Eles reportam a alguém. Se ele está no condado, ele é um alvo fácil. Ele não chegará ao julgamento. Você sabe disto. Ela sabia disso. Era a terrível e fria realidade que a tinha mantido acordada durante 3 noites seguidas, a limpar as bases do Gabriel com uma escova de dentes só para manter as mãos em movimento. Leo tinha 22 anos. Era irresponsável e afogava-se em dívidas que a sugomira para pagar os cuidados paliativos da mãe há 2 anos. Era um miúdo a brincar num tanque de tubarões, e ele tinha finalmente sido mordido. Eu tenho os 10 mil, disse a Nora, a voz a tremer, traindo o aperto de ferro que ela estava a tentar manter sobre a sua compostura. Eu posso pagar a fiança dele. Eu posso arranjar-lhe um advogado. 10 mil euros dão-lhe um defensor público que comprou um fato ligeiramente melhor, disse o Gabriel, blunt. Não lhe dá um conselheiro, não paga a dívida que ele tem com o agiota. E certamente não lhe compra proteção por dentro. O carro fez uma curva acentuada, as luzes da rua varrendo o rosto do Gabriel. Ele inclinou-se mais perto, cheirava uísque Lancara, mas por baixo havia algo prímal e perigoso. Você fez-me um enorme favor hoje à noite, Nora. Você salvou aquele acordo. A Isabela Castellano não respeita ninguém, mas respeitou você. Preciso que você continue a desempenhar o papel até que os portos estejam totalmente garantidos. 3 meses, no máximo. 3 meses, a Nora olhou para ele horrorizada. Eu concordei com 3 horas. 3 meses, repetiu Gabriel. Você muda-se do seu apartamento. Você muda-se para a suíte de hóspedes aqui. Você para de limpar os meus pisos e começa a agir como minha noiva. Em troca, eu envio meu advogado pessoal para o condado amanhã de manhã. Leo é libertado sob fiança ao meio-dia. A dívida dele com o agiota desaparece. E quando isto acabar, você sai com 50 mil euros. A Nora encolheu-se contra o assento de couro. A oferta era uma linha de salvação atirada para uma piscina a afogar, mas a corda era feita de arame farpado. Mudar-se para Penthouse significava cruzar uma linha que ela nunca poderia voltar atrás. Ela estaria a dormir sob o mesmo teto com um homem que ordenava violência com o seu café expresso matinal. Eu não posso simplesmente fingir que estou apaixonada por você por 3 meses, sussurrou ela. Você não tem que estar apaixonada por mim. Somos uma aliança arranjada. O Castellano entende que aliança é melhor do que romance. Nós apenas temos que parecer que pertencemos juntos. O Gabriel estendeu os dedos, roçando levemente a linha rígida da sua mandíbula. Não foi uma carícia, foi uma avaliação. Você saiu do fundo, Nora. Você não pode simplesmente voltar. Os lobos viram você. O Maybach abrandou e parou na garagem subterrânea do prédio dele. O motor desligou-se. O silêncio era absoluto. A Nora olhou para suas mãos. O diamante captou a iluminação fraca da garagem, lançando arco-íris fraturado sobre os seus nós dos dedos. Ela pensou em Leo, sentado numa cela de concreto, aterrorizado e magoado. Ela pensou nos 50 mil euros. Ela pensou na forma como Isabela tinha olhado, não como uma serva, mas como uma igual. Eu quero Leo fora até ao meio-dia, disse a Nora, a voz oca. O Gabriel deu um aceno curto e decisivo. Considere feito. E a arrumação. Eu contratarei um serviço. O Gabriel abriu a porta. O ar frio da garagem de concreto entrou. A partir de amanhã, você é Nora Falco em tudo, exceto na papelada. Descanse um pouco. Amanhã nós informamos os advogados. O sol, brutal e inflexível, entrava pelas cortinas transparentes do quarto de hóspedes. Nora acordou com um sobressalto violento, o coração a bater contra suas costelas. Por uma fração de segundo, ela não sabia onde estava. O colchão era demasiado macio, os lençóis demasiado lisos. Então ela viu o vestido de seda azul drapeado sobre a poltrona de veludo. Sentou-se, pressionando as palmas das mãos nos olhos. Os eventos da noite anterior chocaram sobre ela numa onda de clareza exaustiva.
O jantar, o interrogatório, o acordo. Ela já não era uma empregada invisível, era uma cúmplice. Ela levantou as pernas da cama. Por hábito, procurou o seu vestido de uniforme preto e o avental branco. Não estavam lá. Em vez disso, vestiu um par de jeans desbotados e um grosso suéter cinzento que trouxera na sua mala de noite. Tirou o anel de platina, deixando na mesinha de cabeceira. Ela não suportava o peso dele ainda. Nora caminhou pela sala de estar maciça. Estava dolorosamente limpa, exatamente como ela a deixara na tarde anterior. Vozes flutuavam da cozinha. Ela caminhou silenciosamente pelo chão de madeira. Gabriel estava sentado na ilha de mármore a beber café. Ele usava uma camisa branca impecável, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, revelando um emaranhado de tinta escura no antebraço esquerdo que ela nunca tinha visto antes. Sentado à frente dele estava um homem num fato cinzento ardósia e elegante. Tinha óculos de aro fino e os olhos cansados de um homem que passava a vida a limpar sangue de outras pessoas. O Gabriel levantou os olhos quando ela entrou. Os seus olhos deslizaram para sua mão esquerda nua, mas ele não comentou. Nora, este é Bennett, disse o Gabriel, pousando a sua caneca. Ele trata dos meus assuntos legais complicados. Bennett ofereceu um breve aceno clínico. Senhora Nora, Gabriel me informou sobre a situação do seu irmão. Preciso dos detalhes. Agora, Nora caminhou até a ilha. Ela não se sentou. Sentia-se exposta nos seus jeans e suéter, despojada da armadura que o vestido de seda lhe tinha fornecido. O nome dele é Leo. Ele tem 22 anos. Ele foi preso há 3 noites por agressão agravada atrás de um bar no South End. A fiança foi negada porque ele é considerado um risco de fuga. Ele deve 20 mil euros a um homem chamado Mickey Russo. A caneca de café do Gabriel parou a meio caminho da sua boca. A cozinha ficou mortalmente silenciosa. Bennett tirou lentamente os óculos. Tirou um pano de microfibra do bolso do peito e começou a limpar as lentes. Uma tática de adiamento. Mickey, Russo. Sim. A Nora disse, o estômago a torcer-se num nó frio. Você conhece ele. Todo mundo conhece o Mickey, disse o Gabriel, a voz perigosamente suave. Ele pousou a caneca. A atmosfera casual da manhã tinha se evaporado inteiramente. O Mickey gere os livros de desportos e os empréstimos de rua no South End, mas o Mickey não é dono do seu livro. Quem é o dono? Perguntou a Nora. Dom Castellano forneceu Bennett baixinho a colocar os óculos de volta. O nome atingiu a Nora como um golpe físico. Dom, o filho de pescoço grosso e agressivo que os tinha zombado do outro lado da mesa de jantar ontem à noite. Aquele que queria arrancar a garganta ao Gabriel por causa da disputa dos portos. Léo pôs o principal agiota do Dom Castellano no hospital, afirmou Gabriel, esfregando as têmporas. Um sorriso sombrio e humilhante tocou os seus lábios. Bem, isso certamente complica a narrativa. Se o Dom descobrir que o miúdo que agrediu o seu empregado é o irmão da mulher que você acabou de apresentar como sua noiva, Bennett deixou a frase inacabada. A implicação pairou no ar, pesada como chumbo. Não seria apenas um insulto. Seria uma declaração de guerra. Dom veria isso como Gabriel usando os seus novos laços familiares para atacar a linha de fundo dos Castellano. O pânico frio e agudo arranhou a garganta da Nora. Você disse que podia tirá-lo de lá. Você disse que podia resolver isto. Eu posso, disse o Gabriel, os olhos dele a fixarem-se nela duros e resolutos. Mas o guião mudou. Bennett, você não vai lá abaixo como meu advogado. O Dom tem homens a vigiar o tribunal. Se eles virem o meu conselheiro a libertar o miúdo que bateu no Mickey, as armas vão sair. Concordado, disse Bennett, fechando a sua pasta. Usarei uma empresa de fachada, um empreiteiro independente. Postaremos fiança anonimamente através de um fiador de terceiros. Assim que o miúdo sair, movemo-lo rápido. Ele não pode voltar para o apartamento dele. Coloque-o no esconderijo em Barches, ordenou Gabriel. Faça o Polly levá-lo, sem paragem. Bennett acenou e dirigiu-se para a porta, o telemóvel já pressionado contra sua orelha. A Nora agarrou a borda da ilha de mármore. Os seus nós dos dedos ficaram brancos. Você está a mandar o meu irmão embora. Estou a mantê-lo vivo, corrigiu o Gabriel, levantando-se. Ele deu a volta à ilha até ficar a poucos centímetros dela. A diferença de altura era súbita e imponente.
Se o Mickey acordar e colocar uma recompensa pelo Leo, o Dom irá sancioná-lo. Se o Leo estiver no apartamento dele, ele estará morto até a meia-noite. Eu preciso de o ver, exigiu a Nora, a voz a tremer. Eu preciso de lhe explicar isto. Você não pode. O Gabriel estendeu a mão, pairando sobre a dela no balcão, antes de a retirar. Você não existe mais no mundo do Leo, Nora. Se você chegar perto dele, você pinta um alvo nas costas dele e nas minhas. Deste segundo em diante, você pertence a mim, você fica aqui. Você desempenha o papel. Você deixa-me lidar com a violência. Ele estendeu a mão no bolso e tirou a caixa de veludo. Ele abriu-a, o anel de platina a brilhar lá dentro. Colocou-o no balcão de mármore entre eles. Coloque-o, disse o Gabriel suavemente. O jogo começou ontem à noite, mas a guerra só começou hoje. 3 dias esvaíram-se uns nos outros, marcados apenas pela luz cambiante contra as janelas do chão ao teto. A Nora não saiu da penthouse, ela também não limpou. O Gabriel tinha encomendado um serviço profissional, e ver 2 estranhas a limpar as bancadas que ela costumava esfregar parecia uma experiência fora do corpo. Sentou-se no sofá de veludo com calças de fato de treino de cachemira que custavam mais do que o seu primeiro carro, a ler dossiês financeiros que o Gabriel deixara na mesa de centro. Se ela ia ser uma gestora de ativos, precisava de conhecer os seus ativos. O Gabriel era um fantasma. Saía antes do amanhecer e regressava muito depois do pôr do sol, os seus fatos com cheiro a gases de escape e a ar frio do mar. Os portos estavam a sangrar a sua paciência. Eles mal falavam. A penthouse era uma gaiola dourada e o silêncio dentro dela era ensurdecedor. Na tarde de quinta-feira, o elevador seguro zumbiu. A Nora levantou os olhos de um relatório de ganhos trimestrais. O Gabriel nunca voltava para casa às 14. 0. O Polly teria ligado se alguém estivesse a ser enviado. As pesadas portas de carvalho clicaram e abriram-se. Isabela Castellano entrou no hall de entrada. Usava um casaco de camel hair drapeado sobre os ombros como uma capa e segurava uma caixa de pastelaria de prata atada com fio de padeiro. Não parecia uma mulher que viesse para uma conversa de vizinha. Parecia um predador a inspecionar um novo território de caça. A Nora levantou-se lentamente. Ela não entrou em pânico. O pânico era um luxo que ela deixara para trás no seu apartamento apertado e com vazamentos. Ela alisou a frente do seu suéter, hiperconsciente do pesado anel de platina na sua mão esquerda. Isabela, disse a Nora. A sua voz estava perfeitamente calma. O porteiro não o anunciou. Eu sou dona da empresa de gestão do prédio, respondeu Isabela levemente, a tirar as luvas de couro. Eu não faço porteiros. Espero não estar a interromper. Eu estava apenas a rever alguns portfólios. A Nora gesticulou para a cozinha. Farei um café expresso. Isabela seguiu-a com os olhos escuros, a varrer a sala de estar. Ela procurava sinais de um apartamento de solteiro. Ela procurava a ausência de um toque feminino. A Nora caminhou para trás da ilha de mármore. Ela não hesitou. Ela não teve que procurar as cápsulas de café expresso, ou o açúcar, ou as chávenas de porcelana específicas que o Gabriel mantinha na prateleira mais alta. Ela sabia exatamente onde elas estavam porque as tinha limpado todas as terças-feiras durante um ano. Ela moveu-se com a graça fluida e descuidada de uma mulher que era dona da cozinha. Isabela encostou-se ao balcão, observando-a atentamente. O Gabriel sempre foi notavelmente protetor da sua privacidade. Eu conheço-o há 10 anos, e esta é a primeira vez que entro na casa dele. É notavelmente arrumada. Eu não tolero desordem, disse a Nora, a encaixar o filtro de pressão na máquina. O café expresso começou a fazer, enchendo o ar com um aroma escuro e amargo. Não, imagino que não. Isabela abriu a caixa de pastelaria, deslizando um folhado recheado de requeijão para um guardanapo. Meu pai ficou impressionado com você na outra noite. Isso dá trabalho. Ele geralmente acha as mulheres aborrecidas, a menos que estejam a servir-lhe comida ou a dar-lhe netos. Eu não tenho particular interesse em fazer nenhum dos dois, disse a Nora, a colocar a chave na frente de Isabela. Isabela riu-se, um som curto e genuíno. Bom, não faça. O Dom e o Frank existem para o agradar. Eu existo para os manter a todos fora da prisão federal. Ela tomou um gole do café expresso.
Falando dos meus irmãos, o Dom tem estado de mau humor esta semana. Um dos seus associados foi hospitalizado. Um tipo de nível de rua, mas um bom ganha-pão. Mandíbula de 3 costelas partidas. Quem quer que o tenha feito, desapareceu. A mão da nora pousada no balcão de mármore ficou perfeitamente imóvel. Ela forçou a respiração a permanecer lenta. Um risco ocupacional, presumo. Normalmente. Mas isto parece diferente. Desleixado. Isabela observou a nora por cima da borda da sua chávena. Isso cria instabilidade. E como discutimos, a instabilidade é má para os negócios. O elevador zumbiu novamente. Ambas as mulheres viraram-se quando as portas abriram. Gabriel saiu. Ele parou a meio caminho, os seus olhos a deslizar de Isabela para Nora. A tensão crua no seu corpo foi instantaneamente suprimida, enterrada sob um sorriso suave e perigoso. Isabela, disse Gabriel, a caminhar para a cozinha e a desapertar a gravata. A que devo o prazer? Apenas a trazer uma oferenda de paz para sua adorável noiva, disse Isabela suavemente. E a verificar se ela era real. Um homem que fica noivo em segredo geralmente tem algo a esconder. Gabriel caminhou diretamente para Nora. Ele não hesitou. Envolveu um braço pesado na sua cintura, puxando-a firmemente contra o seu lado, e deu um beijo breve e firme na sua têmpora. Ele cheirava a chuva e a pólvora. A respiração da nora engasgou-se, mas ela inclinou-se para ele, deixando a sua mão pousar naturalmente contra o seu peito. Eu escondo-a porque homens como seus irmãos não sabem olhar para uma mulher sem babar no chão, disse Gabriel, o tom leve, mas o aviso claro. Isabela sorriu, a pegar nas suas luvas. Justo. O batizado é domingo, St. Judas. Não se atrase. Meu pai odeia esperar. Ela caminhou até ao elevador. As portas deslizaram fechadas, selando-a. Assim que os números começaram a descer, Gabriel largou o braço da cintura da nora. Ele esfregou a mão no rosto, exausto. Ela perguntou sobre os portos? Não, sussurrou a nora. O seu coração batia freneticamente contra as suas costelas. Ela perguntou sobre o Mickey russo. Ela sabe que alguém o agrediu, ela está à procura do Leo. A cabeça do Gabriel virou-se. Os seus olhos endureceram em lascas de gelo escuro. Arrume uma mala. Uma pequena. Temos que estar prontos para nos movermos. Água benta e cera de chão. Era o cheiro de St. Judas. A catedral era uma estrutura gótica maciça de vitrais e pedra fria, totalmente indiferente aos pecados dos homens que enchiam os seus bancos. A nora sentou-se na terceira fila, o banco de madeira duro contra sua espinha. Usava um vestido de casaco preto, feito à medida, um fascinador modesto preso no seu cabelo. Ao lado dela, Gabriel era uma estátua num fato cinza escuro. Para o resto da congregação, eles pareciam o futuro do sindicato do Southside, ricos, isolados, intocáveis. A nora sentia-se totalmente tocável. Sentia-se como se estivesse num campo de tiro. Salvatore Castellano sentava-se na primeira fila, segurando um bebê a chorar em renda branca. Dom e Frank flanqueavam-no como gárgulas. Rosa sentava-se ao lado dele, abanando-se agressivamente apesar do frio na igreja. O padre arrastava-se em latim. A mão do Gabriel deslizou pelo banco de madeira e cobriu a da nora. Os seus dedos estavam quentes. Ele não a olhou, mantendo os olhos no altar, mas o seu polegar acariciava lentamente o lado da sua mão. Não era o aperto possessivo e performático que ele usara à frente da Isabela. Era uma âncora de aterramento. Estou aqui, disse o toque. Segure a linha. O Bennett moveu o leu, murmurou Gabriel, mal movendo os lábios. O canto gregoriano mascarou a sua voz. Ele está numa cabana nos Adirondacks, sem serviço de telemóvel, fora da rede. Ele está seguro. A nora soltou um suspiro, que sentiu que tinha estado a segurar por 3 dias. Ela virou a mão, entrelaçando os dedos nos dele. Obrigada. Não me agradeça ainda. O Mickey acordou ontem. O frio voltou instantaneamente, congelando o alívio no seu peito. Ele deu um nome? Não. A mandíbula dele está engessada, mas o Dom tem homens a chantagear todos os bartenders do South End. É apenas uma questão de tempo até alguém lhes dar uma descrição. Mantenha a cabeça erguida. Não mostre fraqueza hoje. A cerimônia concluiu-se com um coro de améns. A congregação derramou-se pelos degraus largos de pedra da igreja, piscando os olhos sob o sol forte do meio-dia. Flashbulbs estalavam de um fotógrafo contratado.
A recepção foi realizada num restaurante exclusivo no centro da cidade, alugado inteiramente pelos castelanos. O ar estava espesso com o cheiro a alho assado, perfume caro e violência mal contida. Homens beijavam-se em ambas as bochechas e sussurravam segredos enquanto entregavam envelopes de dinheiro aos pais do bebê. A nora ficou perto da pesada barra de mogno a beber água com gás. O Gabriel tinha sido levado para um canto por Salvatore e 2 outros chefes sindicais. Ele estava a negociar. Ela era a peça de exposição deixada para provar que ela não era um risco. Água. Uma voz rouca. Não é uma grande celebração. A nora regressou. Dom Castelano estava demasiado perto. Cheirava a suor azedo a mascarar colônia velha. Os seus olhos injetados de sangue erráticos desceram lentamente pelo seu vestido. Prefiro manter a cabeça clara, Dom, disse a nora calmamente. Ela não recuou. Recuar era comportamento de presa. Cabeça clara, zombou Dom, apoiando o antebraço pesado na barra. Isso é bom. O Gabriel precisa disso. Ele tem estado a deslizar ultimamente. Muitas dores de cabeça nos portos do sul. E agora o meu tipo, o Mickey, tem o crânio partido por algum punk sem nome. A nora tomou um gole lento da sua água. O copo estava gelado contra os seus lábios. Ouvi dizer: espero que ele se recupere. Ele vai, mas o miúdo que o fez não vai. Dom inclinou-se mais perto, a voz a baixar para um sussurro gutural. Eu recebi uma descrição esta manhã. Um miúdo novo, cabelo castanho, parecia desesperado. Ele deixou uma jaqueta ensanguentada atrás do caixote do lixo, deixou um talão no bolso. O chão pareceu cair debaixo da nora. Um som súbito de zumbido encheu os seus ouvidos. Leu. Leu foi descuidado. Ele sempre se esquecia de esvaziar os bolsos. Se Dom tinha o talão, ele tinha o nome. Você parece pálida, Nora, disse Dom, sorrindo. Era um sorriso vicioso e amarelado. Você sabe algo sobre miúdos desesperados. Eu sei que o Gabriel não gosta que homens se amontoem na sua noiva. Uma voz cortou, fria como uma lâmina de barbear. Gabriel materializou-se ao lado deles. Ele não tocou em Dom, ele não levantou a voz nem as mãos, mas a pura gravidade localizada da sua presença empurrou Dom fisicamente para trás um passo. Apenas a conversar, Falco, zombou Dom, levantando as mãos em rendição fingida. A dizer à pequena dama sobre o problema de ratos que estamos a limpar. Os vossos ratos não são da minha conta, disse Gabriel. Ele deu um passo suave entre Dom e Nora, um escudo físico. Mantenha-os do seu lado da cidade. Estamos a ir embora. Dom riu-se, virando-se. Claro, Gabriel, aproveite a paz enquanto dura. Gabriel não esperou. Ele agarrou a mão da nora, a sua mão apertada o suficiente para magoar, e arrastou-a para fora do restaurante. Eles contornaram Salvatore, contornaram o valete. Gabriel praticamente arrastou pelo quarteirão até onde Polly estava ao relantim num beco. Ele atirou a porta aberta e empurrou-a para dentro, mergulhando atrás dela. Conduza, latiu ele a Polly. Agora. O carro disparou do beco. A divisória bateu. Nora tremia violentamente. O crash de adrenalina atingiu-a como um comboio de carga. Ele sabe. Ela engasgou, as mãos a cobrirem a boca. Gabriel, ele sabe. Ele encontrou um talão, ele tem o nome do Leo. Gabriel já estava a tirar a sua arma do coldre de ombro. Verificou o carregador com precisão mecânica. O rosto uma máscara de calma aterradora. Ele voltou a colocar o carregador e engatilhou uma bala. Então a negociação acabou, disse Gabriel. Ele voltou a colocar a arma no coldre de couro. Ele virou-se para ela. Ela tremia, a encará-lo com olhos arregalados e aterrorizados. A distância profissional, o contrato, o dinheiro, tudo desapareceu. Ele estendeu as suas mãos grandes, envolvendo o rosto dela. Os seus polegares roçaram nas suas maçãs do rosto, firmes e desesperadamente gentis. Olhe para mim, mandou Gabriel baixinho. Nora, olhe para mim. Ela encontrou os seus olhos. Eles já não estavam frios. Estavam a arder. Dom Castelano não vai tocar no seu irmão. Ele não vai tocar em você. Gabriel jurou. As palavras tingidas de certeza violenta absoluta, porque hoje à noite eu vou queimar a casa deles. A chuva chicoteava o vidro escurecido do Maybach, distorcendo as luzes da cidade em riscos sangrentos de neon. Gabriel estava ao telemóvel antes mesmo de o carro se fundir na autoestrada. A sua voz era um latido mecânico baixo.
a emitir ordens que desmantelavam uma década de paz frágil em menos de 2 minutos. Ele já não era um empresário. O verniz tinha desaparecido, substituído por uma eficiência fria e aterradora. Nora observou-o, o peito apertado, percebendo que ela tinha acabado de desencadear uma guerra de gangues. Traga a tripulação dos portos do sul, ordenou Gabriel, os olhos a seguindo os faróis à frente. Todos eles. Envie 2 carros para a cabana dos Adirondacks. Ninguém se aproxime a 1 quilômetro desse miúdo. Depois encontre-me no arsenal. Ele desligou e atirou o telemóvel para o assento de couro. Ele não olhou para Nora. Ele já estava a fazer os cálculos violentos da noite que se avizinhava. Você está a deitar fora o lado sul, disse Nora, a voz mal audível por cima do zumbido dos pneus. O Salvatore vai sancioná-lo. A comissão vai votar contra você por minha causa. Gabriel finalmente virou-se para ela. As luzes da rua lavaram o seu rosto, destacando a exaustão e a resolução sombria gravada nas suas feições. Salvatore é um velho a brincar a um jogo de jovem. Ele depende dos seus filhos para manter a linha. O Dom cruza-me. Ele paga. Essa é a única moeda que esta cidade entende. Se eu o deixar tocar na sua família, não tenho mais autoridade para perder. Leve-me para a penthouse, disse Nora. Gabriel franziu o sobrolho, a máscara violenta a escorregar por uma fração de segundo. O Polly está a levá-la para o cofre subterrâneo no distrito financeiro. Você estará segura lá com os meus guardas. Não. Nora sentou-se mais direita. A trepidação nas suas mãos parara, substituída por uma adrenalina fria e aguçada. O Dom gere as suas operações de rua através das contas offshore que a Isabela configurou. O dossiê que você me deu, eu li-os. Gabriel ficou a olhá-la. Você leu o roteamento financeiro dos Castellano. Eu costumava limpar a sua secretária, Gabriel. Eu sei as suas palavras-passe. Eu sei como as suas empresas de fachada interagem com as deles. Ela engoliu em seco, encontrando seu olhar escuro sem pestanejar. Se você for a tiro, o Dom pedirá reforços. Mas se eu fizer login nos portais das Cayman e acionar um alerta de fraude em massa nos seus números de roteamento, as suas contas bloqueiam, os seus soldados de rua não recebem pagamento esta noite. Você ataca um homem que não pode pagar o seu exército não luta. Um silêncio pesado e carregado encheu a cabine. Os olhos de Polly deram um toque no espelho retrovisor, mas ele não disse nada. As suas mãos agarravam firmemente o volante. Gabriel olhou para a mulher sentada ao lado dele. Ela não se encolhia no couro, ela não pedia permissão, ela estava a inclinar-se para a frente, a oferecer-lhe uma vantagem tática que nenhum executor da máfia poderia fornecer. Penthouse, comandou Gabriel. Eles chegaram correndo. A penthouse, geralmente um santuário de luxo tranquilo, transformou-se instantaneamente numa sala de guerra. Homens em equipamento tático entraram pelo elevador de serviço, com cheiro a asfalto molhado e óleo de arma. Nora ignorou-os. Sentou-se na enorme secretária de mogno de Gabriel, o seu portátil encriptado aberto à sua frente. Os seus dedos voavam pelo teclado. Ela não era uma hacker. Ela era uma administradora. Ela sabia como funcionavam os algoritmos bancários e sabia exatamente como acionar um congelamento automatizado. 3 minutos, chamou ela por cima do murmúrio baixo de homens a carregar carregadores. Gabriel caminhou até a secretária. Usava um colete tático preto pesado sobre a sua camisa de vestir, as mangas arregaçadas para expor a tinta nos seus antebraços. Ele inclinou-se sobre o seu ombro, observando o ecrã a iluminar o seu rosto na sala escura. Números de roteamento sinalizados, murmurou Nora, os olhos a deslizar pelo texto. Iniciando o bloqueio de transferência. Eles vão pensar que é uma auditoria federal. O sistema bloqueia por 48 horas automaticamente. Ela bateu na tecla final. O ecrã piscou um bloco de confirmação verde. Feito. O dinheiro operacional do Dom está congelado. Gabriel pousou uma mão pesada no ombro dela. Ele apertou uma pressão sólida de aterramento. Fique longe das janelas. Você não abre a porta para ninguém a não ser para mim. Ela virou a cadeira para olhá-lo. Volte. Não era um pedido de uma arrumadeira. Era uma exigência de uma parceira. Gabriel inclinou-se, o rosto a centímetros do dela. Ele não a beijou.
Ele apoiou a testa na dela por um segundo fugaz e desesperado, ancorando-se na sua gravidade. Sempre. O apartamento esvaziou-se. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Nora sentou-se no escuro por 3 horas. Ela não andou de um lado para o outro. Sentou-se no sofá de veludo, os joelhos recolhidos ao peito, ouvindo a chuva bater no vidro. O anel de platina na sua mão esquerda parecia incrivelmente pesado, ancorando a realidade do que ela tinha feito. Ela tinha cruzado o Rubicão. Não havia retorno aos 40 euros por hora e a um apartamento silencioso. Ela estava no sangue agora. Às 2h da manhã, as pesadas portas de carvalho clicaram e abriram-se. Nora levantou-se. O seu coração batia contra as suas costelas, a respiração presa na sua garganta. Gabriel entrou no hall de entrada. Ele estava sozinho. O colete tático tinha desaparecido. A sua camisa branca estava rasgada na gola e uma mancha escura de sangue manchava a sua manga esquerda, mas ele estava a andar com as suas próprias forças. Parecia exausto, despojado até ao osso. Nora atravessou o quarto antes que ele pudesse sequer fechar a porta. Ela não hesitou. Ela lançou os braços ao redor do seu pescoço, enterrando o rosto contra o seu peito sólido. Ele cheirava a fumo, cobre e chuva. Gabriel soltou um suspiro rouco, envolvendo os braços ferozmente à volta da sua cintura, levantando seus pés do chão. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, segurando-a como se ela fosse a única coisa real que restava no mundo. Acabou, murmurou ele contra a sua pele. A sua voz estava rouca, esvaziada. Dom se foi. Ele não será mais um problema para ninguém. Salvatore chamou uma trégua. Ele também não queria a guerra, não depois de perceber que Dom estava falido e isolado. Nora afastou-se o suficiente para olhar para o rosto dele. Ela levantou o polegar, limpando uma mancha de terra e sangue da linha do maxilar dele. Léo está seguro. Bennett está a configurar uma nova identidade para ele no oeste. Uma folha ali. Gabriel agarrou a sua mão, puxando-a para baixo do seu rosto e pressionou um longo beijo na palma dela. Ele olhou para o anel de platina no seu dedo. Os 3 meses acabaram, sussurrou Nora. Gabriel encontrou o olhar dela. O chefe de rua tinha desaparecido. O senhor da guerra implacável tinha desaparecido. O homem que está em frente a você é apenas um homem que queimou o seu próprio império para mantê-la segura. Só se você quiser que seja, disse Gabriel baixinho. Mantenha o anel, Nora. Deixe-me ganhar o direito de o colocar lá. Nora não o tirou. Ela inclinou-se e beijou-o, provando chuva e a ponta amarga da sobrevivência. Foi um beijo desarrumado e desesperado, selando um contrato escrito em sangue e confiança. Ela era sua esposa e já não estava a fingir. Que final selvagem e explosivo. Gabriel provou que ele não é apenas um chefe de sindicato implacável. É um homem que arriscará todo o seu império para proteger a mulher que ama. Nora saiu completamente das sombras, usando a sua mente brilhante para bloquear a operação de Dom e salvar a vida do seu irmão. Começaram como uma transação comercial desesperada, mas terminaram como verdadeiros parceiros iguais num mundo perigoso. Se você amou este intenso romance de máfia fundamentado, esmague esse botão de like agora mesmo. Compartilhe este vídeo com seus fãs de romance e inscreva-se para mais histórias em áudio emocionantes.